Oi pessoal, me chamo Luiz, o professor Luiz. Vamos iniciar aqui mais uma questão em relação aos estudos para o concurso público que está às portas aí, o concurso público para técnico em necrópsia da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Bem, o enunciado diz respeito a uma questão, tá? Da Polícia Civil do Rio de 2002, foi a penúltima prova que aconteceu. Diz o seguinte, o enunciado: em relação ao número de ossos do esqueleto, é correto afirmar que, letra A, aumenta com a idade porque certos ossos se fragmentam formando ossos menores? De maneira alguma, pessoal. Os ossos, eles não tendem a aumentar a sua quantidade, né, à medida que a idade vai passando. Um ponto que eu queria frisar aqui com vocês é o seguinte: o corpo humano, ele adulto, né, o esqueleto adulto, ele gira em torno de 206 ossos, pessoal, tá? Podendo ter uma quantidade maior por conta das famosas variações anatômicas, como já foi ministrado lá nos vídeos anteriores. O que eu quero frisar aqui com vocês é que existe uma diferença entre o esqueleto de um recém-nascido, de uma criança, e o esqueleto de um adulto. O esqueleto de uma criança, ele tem uma quantidade maior de ossos, ou seja, nascemos com uma quantidade maior no sentido de quantidade. Um osso, por exemplo, um osso frontal, que no adulto é apenas um osso, na criança eles são em dois. Por quê? Porque eles vão se ossificar com o tempo. Então, temos que entender que quando nós nascemos, quando a criança nasce, o bebê, ele tem uma quantidade de ossos maior, que gira em torno de 306 ossos, podendo ser um pouco mais. Então, o adulto, ele possui uma quantidade média de 206 ossos, contando com os ossículos do ouvido, com o osso ióide, ok? Então, não tem como aumentar com a idade. Tudo bem? Letra B. Diminui após a fase adulta porque certos ossos se degeneram e são absorvidos pelo organismo? Não, pessoal. Não existem, os ossos não se degeneram e são absorvidos pelo organismo. Aqui até existem alguns desdobramentos para explicação, né, das células ali que formam o tecido ósseo, né, que um tipo de célula vai lá e faz uma retirada da massa óssea, do tecido ósseo, e a outra vai lá e recompõe, mas não é nesse caso, ou seja, não é o caso, não é a letra B. Letra C, aumenta do nascimento até a adolescência e diminui após a fase adulta. Bem, não tem como, pessoal, aumentar o número de ossos do nascimento até a adolescência, pessoal. Nós nascemos com uma quantidade de ossos, com uma anatomia específica, claro, com as suas exceções de variações anatômicas. Então, não aumenta, né? Como eu sinalizei na primeira questão. Toma muito cuidado com o português. Então, não é a letra C. Letra D, diminui com a idade porque certos ossos, olha aqui, ó, que bacana, ó. Certos ossos se soldam ou se fundem durante o desenvolvimento do indivíduo. Exatamente isso, pessoal. Nós nascemos com uma quantidade maior de ossos e, por exemplo, um úmero, né, e é um cuidado, inclusive, que pessoas de diversas áreas têm que tomar, né, por exemplo, o médico, o fisioterapeuta, o técnico em radiologia e vários profissionais da saúde quando observam, por exemplo, uma radiografia. E aí, observa-se um osso longo, por exemplo, de uma criança, vou aqui exemplificar uma criança de 3 anos, onde o osso da criança ele está se ossificando, está se soldando, se fundindo. E ali aparenta ser uma fratura, uma lesão óssea, e na verdade não é. E por quê? Por que disso? É o conteúdo que nós estamos abordando aqui nessa questão. O osso ainda está em desenvolvimento, então aparenta ter uma quantidade maior de ossos ali, né? Nós acabamos fazendo essa contagem de um osso, se tiver ali uma metáfise ou um disco epifisário, como nós chamamos, que é um tipo de articulação, ali nós conseguimos desdobrar um osso
em mais de uma parte, então considerando mais de um osso. Então, diminui sim com a idade, por quê? Porque nós nascemos com uma quantidade maior e vai diminuindo à medida que vai havendo o desenvolvimento do corpo, né? E esses ossos vão diminuindo por quê? Porque aquilo que eram dois ossos, por exemplo, os dois ossos frontais unidos pela sutura metópica, eles vão se fundir, vão se soldar durante o desenvolvimento do indivíduo. Vamos só ver a letra E para ver se a gente consegue anular a questão ou algo do tipo. Bem, é o mesmo do nascimento à senilidade? Ou seja, o número de ossos do esqueleto, ele é o mesmo desde o nascimento até a idade adulta, idosa? De maneira alguma, pessoal. Então, a resposta correta é a letra D de dado, né? Bem tranquilo, bem simples. Mais uma vez eu peço a vocês, deixem um like lá, comente, ative o sininho e fiquem ligados porque eu estou organizando os vídeos na playlist para ficar mais organizado do que está. Então, à medida que vocês forem acessando os vídeos, procurem na playlist lá vídeos em relação à introdução à anatomia, vídeos em relação ao concurso público, vídeos em relação ao esqueleto, por exemplo, o esqueleto do tórax. Tudo bem, pessoal? Então aguardo vocês no próximo vídeo. Forte abraço, galera!